Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 15 de outubro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição será Indo Além da Zona de Conforto. Texto que serve como base para o nosso estudo de hoje, Gênesis capítulo 11, versos 1 a 9. Eu quero pensar aqui pelo menos um versículo, que diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los. Bem, os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa, e disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até o céu, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram, e o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, pois, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Antes de podermos estudar ou nos aprofundar um pouco mais na nossa temática, eu quero convidá-lo para orar comigo. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra e pela certeza que temos de que estás conosco. Nos colocamos em tuas mãos, pedindo que o Senhor nos ajude a podermos viver aquilo que é a tua vontade para cada um de nós. Nos colocamos em tuas mãos. Pedimos realmente, Pai, que tu possas agir de uma forma tão clara e evidente na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que ora comigo agora e que tem seus pedidos, seus anseios, suas lutas, suas tristezas no coração. E te peço, Pai, opera, para que o teu nome seja glorificado através da vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Coloco também diante do Senhor o estudo que faremos a tua palavra e pedimos: fala conosco, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando olhamos para a história da humanidade, como já mencionamos na lição de ontem, na nossa introdução, o Senhor Deus, desde que o pecado aqui entrou, que ele está em missão. É claro que logo depois que Adão e Eva pecaram, estando eles agora afastados de Deus, do convívio com Deus, um processo de autodestruição começou a acontecer aqui dentro do contexto do nosso planeta, porque o pecado faz isso. O pecado desconstrói. E eu não estou falando do pecado atitude, estou falando do pecado como esse elemento corrosivo que destrói relacionamentos, que destrói a própria vida, porque o salário do pecado é morte eterna. E nessa perspectiva de alienação do ser humano em relação a Deus, Deus começou a perceber que a menos que ele tomasse uma postura, que a humanidade se perderia para sempre. Agora, mais do que nunca, ele queria não apenas uma aproximação, buscava uma aproximação, mas uma reconciliação. Para que essa reconciliação fosse feita, ele não terceirizou esse trabalho de salvação. Ele podia ter enviado um anjo ou algum ser muito poderoso. Não, ele mesmo, em pessoa, assumiu a prerrogativa de resolver o problema do pecado. Enquanto Deus o Pai administrava o plano da redenção, Deus o Filho se tornou um de nós, veio, viveu conosco, morreu por nós, voltou ao céu. O Espírito de Deus, tocando no coração do ser humano, os convence do pecado, da justiça e do juízo e os leva para Deus. E ao mesmo tempo opera a transformação do ser humano de dentro para fora. Esse é o aspecto divino da missão. Deus agindo para salvar. Toda obra de salvação depende de Deus, não depende de nós. Talvez o apóstolo Paulo estava pensando exatamente nisso quando ele mencionou: é pela graça que sois salvos. Isso mediante a fé. Não vem de vós, mas é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Paulo deixou claro que a salvação é pela graça mediante a fé. Então, a gente está falando de uma obra da parte de Deus. É Deus quem nos atrai, é Deus quem cria as oportunidades no processo de administração,
é Ele quem nos convence do pecado, é Ele quem nos salva, é Ele quem nos transforma. Tudo depende dele. Entretanto, o Senhor Deus ele trabalha dentro daquilo que são os movimentos sociais que acabam acontecendo dentro do nosso planeta. E com isso eu não quero ser mal compreendido. Tem algumas pessoas que acreditam que através das revoluções políticas ou através de algumas militâncias que a gente vai conseguir transformar o mundo. Eu não acredito nisso. O que eu percebo é a humanidade vai tomando decisões e essas decisões os levam a algumas circunstâncias em termos sociais que os colocam mais próximo ou mais distante do plano de Deus. E o Senhor Deus, ele coloca em andamento o seu plano, o seu projeto, junto com o ser humano. Aonde ele está? A gente vai perceber isso logo depois do dilúvio. Gênesis 11 vai mostrar exatamente isso. Depois que o Senhor Deus tinha resetado a questão da própria humanidade, o dilúvio vem, destrói a terra, e agora de uma família. Estamos falando de Noé e sua esposa, os 3 filhos e as esposas desses. Eles estão agora repovoando a terra toda. Como essa história vai terminar? Como essa história vai ser contada? Como será resolvida essa situação? Bem, o fato é que logo depois do dilúvio, pouco tempo depois, um grupo de pessoas toma uma postura que vai exatamente na contramão daquilo que o Senhor Deus havia mencionado. A ordem de Deus é de que eles deveriam se espalhar por toda a terra para subjugá-la, para fazer com que a humanidade tivesse a oportunidade de viver de forma mais simples, mais tranquila. Um grupo de pessoas dirigida por um camarada chamado Nimrod, que era um homem muito poderoso, ele diz: nós não vamos nos separar, nós vamos criar uma sociedade centralizadora, onde a cidade que estaremos construindo será a capital do mundo. A partir daqui faremos os envios, mas as pessoas estarão com um comprometimento conosco. É uma sociedade humanista, uma sociedade sem Deus. E você percebe nitidamente no texto que foi escrito aí por Moisés, no capítulo 11, Moisés está dizendo exatamente isso. Eles queriam construir uma torre que chegasse ao céu para que eles não fossem espalhados. Quem é que tinha dito que eles deveriam se espalhar por toda a terra? O próprio Deus. E ao mesmo tempo a ideia da torre era porque se eventualmente Deus quisesse enviar um novo dilúvio, eles poderiam subir na torre e escapar da própria ira de Deus. Então você percebe nitidamente, é uma sociedade que está criando uma política onde Deus não tem parte ativa no contexto social. Ou seja, dentro da vida das pessoas, do cotidiano das pessoas, Deus não tem participação. É uma sociedade humanista onde o ser humano é o centro de tudo. Parece até a sociedade que hoje em dia nós encontramos, uma sociedade onde Deus foi completamente colocado de lado. E eu não quero ser mal compreendido na minha fala, não estou aqui mencionando que política e religião tem que estar misturada, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de uma sociedade onde os valores e princípios daqueles que servem a Deus são colocados em segundo plano e, mais do que isso, são hostilizados, que é muito daquilo que a gente vê hoje. Muito daquilo que a Bíblia menciona que é certo ou errado tem sido hostilizado por essa mesma geração. Esse era o princípio lá em Babel. Eles começam a construir essa mesma cidade, e o mais interessante é que Deus olha para aquilo tudo e percebe que o egoísmo havia chegado a um tal patamar que Deus percebeu: se eu não intervir agora, em pouco tempo, a humanidade vai chegar à mesma situação que havia chegado antes do dilúvio. Então Deus entra em cena e ele confunde as línguas. Até aquele momento todos falavam a mesma linguagem. E por conta disso agora os grupos começam a tentar perceber quem é que fala a mesma linguagem, e eles se unem e a partir dali se espalham por toda a terra. E você percebe nitidamente que aqueles que permaneceram, que começaram o projeto, que seguiam o Nimrod,
que permanecem ali, eles dão continuidade ao processo de construção na planície linear, constroem uma cidade, que é a cidade de Babilônia, e uma sociedade onde Deus vai ser hostilizado, bem como também aquilo que é o seu propósito, o seu princípio. A partir daí, acontece um processo de dispersão. E nesse processo de dispersão, você encontra a humanidade levando algum conhecimento a respeito da verdade de Deus para todos os cantos da Terra. Eles estão levando toda a verdade? Não, até porque naquele momento as pessoas estavam em rebelião contra Deus. Ok? Então, depois dessa dispersão, algum conhecimento vai ser encontrado em todas as sociedades. Quando você vai estudar, por exemplo, aquilo que boa parte dos sociólogos descobriram, em todas as sociedades, desde o extremo norte até o extremo sul do nosso planeta, vindo do leste até o oeste, você vai encontrar, mesmo os locais mais remotos, algum tipo de conhecimento a respeito de um Deus que é criador, a respeito da origem do mal e a respeito de uma catástrofe que afetou a Terra toda. Em boa parte das civilizações você encontra a ideia de uma grande inundação. A história do dilúvio. É claro que a Bíblia ela vem depois para poder colocar nos eixos, porque cada uma dessas sociedades que se afasta de Deus vai ter algum tipo de conhecimento da verdade? Sim, mas em muitos casos envolvida em mitologia, em mentiras. Mas os princípios lá estão. Talvez seja exatamente por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele vai mencionar que ninguém conseguirá chegar diante do Senhor e dizer eu não tenho culpa diante do Senhor, Deus não pode me cobrar nada, porque algum conhecimento intrínseco a respeito de Deus está presente em todos os lugares. O conhecimento de Deus está colocado dentro das sociedades em muito, porque lá no começo, pouco depois do dilúvio, a humanidade acabou sendo espalhada pela terra, e com esse processo de se dividir pelas diversas regiões do planeta na época, algum conhecimento da parte de Deus foi levado. E você encontra mesmo nos locais mais inóspitos, pelo menos a noção de que existe um Deus criador do céu e da terra. É bem verdade que, com o passar dos anos, muito daquilo que foi o resultado de crendices e de algumas situações ligadas talvez até a desinformação, as pessoas acabaram adorando a criação ao invés do Criador. Mas algum conhecimento ainda está lá. Tudo volta para esse momento em que o Senhor Deus espalha por toda a terra. E o propósito do Senhor Deus, ao espalhar a humanidade por toda a terra, é para que algum conhecimento a respeito de si mesmo e do plano da salvação chegasse em todos os lugares e estivesse espalhado pelo planeta todo. É claro que agora há um trabalho a ser desenvolvido. O conhecimento total a respeito de Deus não estava, naquele momento, diante de todas as comunidades. O que Deus faria? Bom, amanhã a gente vai ter a possibilidade de poder ver o desdobramento disso. Mas o que precisamos compreender é que o Senhor Deus, em todas as épocas, sempre que a humanidade se levanta contra Deus, existe um limite que é tolerado pelo céu. Quando esse limite é ultrapassado, o Senhor Deus entra em cena e ele dispersa esses movimentos, dispersa essas iniciativas. Sabemos que a própria vinda de Jesus Cristo será uma intervenção da parte de Deus na história. Quando você olha para a vinda de Jesus, será um momento em que Deus vai dizer, bom, até aqui eu tolerei os desmandos da humanidade. A partir daqui, aqui chega, aqui cessa. Então o Senhor Deus vai dizer, está feito, está acabado, e aí então ele vem para poder colocar um ponto final na dor, no sofrimento, na morte, no pecado, e resetar a história da humanidade agora já num ambiente completamente restaurado. Até lá, o que podemos saber é que o Senhor Deus, ele não está alheio àquilo que acontece no nosso planeta. Ele está vendo aquilo que a humanidade tem feito. E mais cedo ou mais tarde, ele vai intervir. Saiba disso. E seja um instrumento de Deus enquanto você caminha com ele pelos caminhos dessa vida. Deus te abençoe. Um bom dia na presença do Senhor. Eu estudo a lição. E você?